Fala galera aí do canal Bastidores do Esporte. Hoje vamos para o nosso último vídeo dessas quartas de finais que foram excelentes, excelentes. Aí não teria como acabar da melhor forma, como simplesmente uma Argentina classificando de novo numa prorrogação, um jogo tenso contra a Suíça, um 3-1 que quem não assistiu o jogo, quem estava aí na noitada, só vai olhar o resultado, vai achar que a Argentina teve vida fácil quando na verdade não teve vida fácil. A Suíça pressionou, a Suíça mandou por muita parte do jogo, a Suíça mandou, teve as ações, era o time que mais dominava a bola, que mais tocava, que mais buscava o ataque e tentando buscar o tempo todo o empate, porque a Argentina conseguiu uma bola mais uma vez, numa cobrança de escanteio que tem sido uma marca dessa Argentina, essa bola aérea. Conseguiu fazer o gol com o cruzamento de Lionel Messi, com um gol de cabeça de McAllister, que é um cara baixo relativamente, e que a grande zaga em termos de porte suíça, deixou o McAllister baixinho fazer um gol de cabeça, um belo gol de cabeça, diga-se de passagem, e aconteceu o quê? Aconteceu que a Argentina voltou de novo naquela morosidade, que característica do time nessa Copa do Mundo, de ficar, o jogo tá ganho, essa sensação de que, ah não, vamos se poupar, a gente tá ruim fisicamente, vamos se poupar, ppp, papapá, ficou nisso e o tempo todo a Suíça, vamos para cima agora, vamos para cima. E a Suíça tendo mais volume de jogo, até que no segundo tempo acontece para mim o lance capital, o empate suíço numa jogadaça, numa triangulação extremamente perfeita, passe de Ricardo Rodrigues, numa triangulação com o Indói ali, Indói pega, dá uma chapadinha debaixo das pernas de Dibu Martins, empatando o jogo, calando o estádio ali, calando mais quase 70 mil argentinos no estádio, porque tinha pouquíssimo torcedor suíço no estádio, a grande maioria em massa era argentinos ali torcendo, empurrando a equipe albiceleste. E Ricardo Rodrigues faz uma tabela lindíssima com o Indói. Indói faz o gol debaixo das pernas de Dibu. Dibu já tinha salvado algumas bolas durante esse jogo, antes de acontecer esse empate. E aí, logo na sequência, acontece o lance capital. Para mim, o lance que define o confronto, que define a Argentina classificada, mesmo que na prorrogação, mesmo que no sufoco. A expulsão de Breel Embolo. Sinceramente, ele fez a maior cagada da vida dele na história. Saiu chorando, não sei se de raiva ou por conta do juiz, porque ele não entendeu o lance. Mas vou explicar como é que foi o lance para você que não assistiu o jogo e vai ver só os prints da internet falando que foi mais uma vez a FIFA ajudou, Messi ajudou a Argentina. Um lance despretensioso, perto do cooling break ali, perto dos 60 e poucos minutos, ali, 66 para 67 minutos. Embolou, está com a bola protegendo, ele cai, aparentemente tinha levado um trança-pé de Leandro Paredes. Aí Paredes pega, toma amarelinho, já estava merecendo durante todo o jogo o amarelo, e aí o árbitro finalmente amarelo para Paredes. Só que alguns segundos depois, antes da bola ser cobrada, Paredes reclamou e tal, como sempre, né? Qualquer argentino que bate ainda reclama e tal. E aí o árbitro de vídeo chama, todo mundo fica atônito. O que, que aconteceu? Vai expulsar Paredes? Será que foi um lance para expulsão? Paredes deu um pontapé desgramado que vai ser expulso? Pelo contrário, as câmeras mostram perfeitamente que Embolou simula o lance para cima de Paredes, numa bola nada a ver no meio campo, contrário, ele estava de costa pro gol dele no meio campo, perto ali da linha lateral, um lance aleatório, total, ele pega, se joga, o árbitro, como foi chamado o árbitro de campo foi chamado pelo árbitro de vídeo para olhar o lance, por conta do erro do amarelo, porque não era para ter dado amarelo, foi por conta disso. Aí o árbitro teve que tirar o amarelo de Paredes e dar o amarelo por simulação para Embolou.
Aí a situação fica pior, sabe por quê? Porque embolou, já tinha amarelo. Aquela carniça já tinha amarelo já. Uma falta em cima de Paredes, que foi muito falta para amarelo, de fato. Foi um lance que ele chegou atrasado em Paredes. Então aconteceu mais uma vez o lance em Paredes. Ele tentou cavar a falta e eu acho que na cabeça dele ele esqueceu que tinha VAR, que tinha árbitro de vídeo, que podia revisar a jogada e que podia acontecer isso. Ele deu margem para isso. E simplesmente o árbitro, como foi chamado, ele não tinha visto, ele aplicou a regra. A regra é simples: simulação, amarelo. Se você já tem amarelo, toma o segundo amarelo e é expulso do jogo. E ali acaba de vez a reação. O resto do segundo tempo inteiro só deu a Argentina. A prorrogação inteira só deu a Argentina. De primeiro e de segundo tempo de prorrogação só deu a Argentina. Aí a Argentina colocou, tirou o zagueiro, tirou o meia, deixou só um meia só, picou um rebanho de atacantes no jogo para ganhar o jogo e conseguiu vencer o jogo. Por quê? Por conta da incompetência de Embolou, por conta de não saber as regras, talvez de ter esquecido que tinha tomado amarelo. Incompetência da Suíça, faltou experiência para um cara muito experiente, um cara de 3 Copas do Mundo, um cara super experiente que estava fazendo uma Copa muito boa, fazer uma infantilidade, uma imbecilidade. E aí, mérito da Argentina, mas mais uma vez havia um rebanho de print. Dessa vez, não de forma desleal, dessa vez que o árbitro aplicou a regra. Claro que durante o jogo o árbitro segurou muitas faltas argentinas. Até que, se você olhar as estatísticas, você vai ver que a Argentina tomou mais amarelo. 3 amarelos contra o amarelo simplesmente de Embolou. Então, a gente percebe que mesmo o árbitro segurando um pouco as jogadas, a Argentina tomou mais amarelo, a Argentina fez bastante falta, foi um jogo muito faltoso, um jogo onde teve mais de 30 faltas no jogo, em comparação ao jogo da Inglaterra e Noruega, que também foi para a prorrogação, que também jogou 120 minutos, que teve pouquíssimas faltas, a gente vê esse aí com bastante falta. E aí a Argentina, que estava fazendo um jogo horrível, um empate horrível, que a Suíça com certeza teria total condição de partir para cima e virar o jogo e se classificar e fazer história. Embolou e joga tudo isso no mato, justamente por conta de uma simulação e que o juiz fez certo em aplicar a regra do jogo. O árbitro chamou, o árbitro de vídeo chamou, ele pegou e aplicou. Serve de lição para a Suíça e serve de lição para Embolou também, que a carreira dele não acaba por aí. Claro que ele vai lamentar muito, porque era uma chance imperdível nesse jogo, porque eles estavam pressionando e a Argentina estava parecendo que estava entregue, estava às cordas de fato. E acontece essa fatalidade aí, justamente um lance capital da partida. De destaque da partida não teria como ser outro. O quarteto ofensivo ali, depois que entrou, que começou a disputar a bola, começou a jogar depois do 1 a menos para a Argentina. Julián Álvares, Lautaro Martínez, finalmente essa dupla ajudando o Messi. Um gol de placa, de fato, um dos gols que concorre para ser o gol mais bonito da Copa, junto com aquele do Cabo Verde de Sydney. Um gol espetacular. O queridíssimo Aranha Julián Álvares, lenda, um golaço de fato. Ele está fazendo uma Copa horrorosa, mas mesmo assim fez um golaço muito importante que destravou no segundo tempo da prorrogação esse jogo aí para a Argentina. E no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, um contra-ataque e um rebote de um chute de Thiago Almada, que entrou muito bem para fazer essa pressão. Lautaro Martínez fez no rebote, conseguiu fazer seu golzinho aí também e conseguir fazer esse brilho a mais. Então, na minha visão, um craque da partida, na minha visão, não foi Messi. Messi também se movimentou, 4 finalizações, teve uma assistência. Ele é um cara que ganhou bastante duelo, roubou bola também quando precisou. Deu assistência, mas para mim o cara do jogo é Leandro Paredes. Leandro Paredes é aquele 5 que consegue fazer vários lançamentos. Ele fez um lançamentaço para Messi. O Messi tentou dar um chapéu em Kobel. O lance não ia ser impedido, ele estava na linha e Kobel conseguiu pegar, não caiu na jogada de Messi. Esse é um golaço de placa de Messi ali. Leandro Paredes é esse cara que consegue dar o passe de refino num jogo que foi Enzo Fernandes e Rodrigo De Paul mal tecnicamente os dois, sobrou para ele
essa questão do passe, essa questão de tocar na bola para frente, de fazer o time andar para frente, um time que relativamente é bem lento, só que com as mexidas no segundo tempo se tornou um time muito veloz, principalmente quando saiu os laterais e entrou 2 alas no lugar para conseguir fazer esse perde-pressiona ali na frente e essa correria de fato. Para vocês terem noção, Paredes tocou 119 vezes na bola e acertou 112. Acertou 112, uma taxa de 94% de acerto e precisão no passe. Isso é um absurdo para um cara que é primeiro volante, para um cara que é de pegada, para um cara que é a primeira saída de bola e que consegue fazer o jogo jogar, o time jogar. De fato, é um absurdo isso para ele. Foi uma partidaça dele, para mim, o MVP da partida. Não tem como ser outro. É Leandro Paredes. E esteve também no lance capital do jogo, na expulsão de Embolou. Então, para mim, o MVP da partida não teria como ser outro, Leandro Paredes. Então, fechamos essas quartas de finais. 2 jogaços que vai ocorrer agora nas semifinais. O único representante fora do eixo europeu é a Argentina nessas semifinais de Copa do Mundo. Então, a Argentina está aí lutando contra 3 europeus para conseguir seu tetracampeonato. Inglaterra vai ser um jogaço, a Inglaterra contra a Argentina, um jogaço na quarta-feira que vocês vão acompanhar, eu tenho certeza que o nosso resumo aqui nos Bastidores do Esporte. E na terça-feira tem simplesmente um Mbappé com Lamine Yamal. Vai ser 2 grandes jogos, 2 jogaços que vão entrar para a história dos jogos de Copa do Mundo. E você não pode perder e fica aqui ligadinho. Se você não é inscrito no canal Bastidores do Esporte, se inscreva, por favor, aí para você não perder nada dessa semifinal de Copa e da final de Copa aí. Eu tenho certeza que você vai gostar demais aí da nossa playlist Copa do Mundo. Tem playlist aí também de reformulação de elenco. Tem playlist também aí do álbum da Panini dessa Copa 2026. No mais, curta e compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito, novamente, se inscreva no canal Bastidores do Esporte. Um grande abraço e até as semifinais de Copa.